O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vida, e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpia todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis límpios, por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos apanhamos-nos, lançamos no fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória do meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ao escutarmos esta palavra de Deus nesse Evangelho hoje, nós vemos uma linguagem simples do cotidiano, na época de Jesus, de fazer uma comparação de Deus como um agricultor, o Pai, e o próprio Jesus como a videira verdadeira. Nessa linguagem, nós com certeza podemos nos identificarmos e podemos pensar que nós devemos fazer, que tipo de fruto podemos produzir na nossa vida para que Deus seja glorificado. No próprio Evangelho nós ouvimos que a glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Jesus conta para o seu discípulo, no contexto da última ceia, como que um discurso de despedida. No entanto, Jesus vai pontuar algo que é importante para aqueles que querem realmente ser discípulos de Jesus. E sendo discípulo de Jesus, glorificar o Pai através das nossas boas obras, que são os bons frutos que devemos produzir. Não podemos viver como discípulo de Jesus e não produzir frutos bons. Ser discípulo de Jesus é exigente. E a primeira exigência é de termos a consciência de que sem Jesus não podemos fazer nada. Esta é a maior exigência. E aí entra a palavra-chave deste Evangelho que tanto nós ouvimos repetir, que é o permanecer. Quem permanece unido em Jesus, como um ramo nesta videira, nós vemos que produz esses frutos bons que glorificam a Deus. Frutos a esse, meus irmãos, frutos da caridade para com os mais necessitados,
frutos de humildade, frutos que nos ajudem a compreender que não somos melhor do que os outros, e tantos outros frutos bons que nós podemos perceber que, como que permanecer unido a Jesus, podemos produzir. Nós ouvimos também nessa liturgia de hoje, na primeira leitura, que a comunidade no qual Paulo e Barnabé encontravam-se aqui está sendo perturbada por alguns cristãos vindos do judaísmo, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo, que traz uma questão que pode não parecer muito importante, mas que estava perturbando a cabeça de muitos. Para conseguir a salvação, segundo eles, tinha que ser circuncidados, segundo a lei de Moisés. E aqui nós ouvimos que tanto Paulo e Barnabé, diante de uma situação, de um questionamento, de uma vivência de fé, de uma doutrina, entra um tema importante para nós, que é, para aquele que é cristão, o mais importante agora, como um novo povo de Deus, é viver e praticar o Evangelho. É o Evangelho que nos leva à salvação. É o Evangelho que nos purifica. Jesus já disse no Evangelho de hoje que já estamos purificados pela palavra que Ele proclamou. E como isso é importante que nós estejamos atentos. As críticas na comunidade não são proibidas. Os questionamentos fazem parte da nossa vida cotidiana. E muitas vezes as críticas e os questionamentos ajudam-nos a parar para pensar se realmente estamos cumprindo aquilo que é da vontade de Deus. Nós não gostamos de ser criticados, com certeza, não é? Mas as críticas, quando são verdadeiras, quando são construtivas, ajudam-nos a mudar de rumo, a mudar de direção. Então, há aqui nessa preocupação que Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para, assim chamado, segundo a tradição do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para esse tema e outros temas importantes para o início da comunidade primitiva. E como é bonito quando nós vemos que Paulo, Barnabé são recebidos, bem recebidos, pelos apóstolos, pelos anciãos, e vão ali partilhar com a comunidade de Jerusalém todas as graças que Deus tem feito e realizado na vida deles. Como que muitos cristãos, muitos pagãos se converteram ao cristianismo e tantas graças que Deus vem realizando. É assim que nós devemos parar, meus irmãos, para perceber na nossa vida as graças que Deus realiza no cotidiano da nossa vida. Muitas vezes só reparamos as desgraças, só reparamos aquilo que não é bom, mas o que Deus faz de maravilhoso, de edificante na nossa vida diária? É importante que nós estejamos atentos para também perceber a ação de Deus no nosso cotidiano de vida, também nas coisas boas, mas também nos momentos difíceis e ruins da nossa vida, porque servem para edificar-nos, servem para fortalecer a nossa fé, que muitas vezes nós não percebemos e muitas vezes achamos que Deus está sendo mal conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos ao Senhor nessa liturgia para que, permanecendo unidos a Ele, nós sejamos capazes de dar testemunho do seu amor, sejamos capazes de glorificar também a Deus, produzindo os nossos frutos bons, frutos que geram vida, que geram santidade, o que falta muitas vezes no meio de tantos aqueles que dizem seguir a Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos umas boas